Vou dar continuidade com essa videoaula às propriedades periódicas. A gente aprendeu na aula anterior sobre a tabela periódica e hoje a gente vai ver como a gente consegue, com a tabela periódica, ter acesso a algumas propriedades. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar com relação à tabela periódica é o que é ser periódico? Então, a gente pode imaginar coisas que são periódicas e coisas que não são periódicas, são aperiódicas. Então, se a gente for pensar nas coisas periódicas, remeter isso a propriedades aonde eu tenho periodicidade, eu posso entender que coisas periódicas se repetem dentro de um ciclo. E se a gente for pensar em tabela periódica, a gente pode pensar em propriedades que vão, então, variar de forma organizada com o aumento do número atômico. Então, eu quis colocar esses dois gráficos para mostrar para vocês diferenças entre propriedades que têm um comportamento periódico e propriedades que não têm esse comportamento. Então, um exemplo de propriedade periódica é o raio atômico. Então, o que a gente pode perceber? Que o raio atômico dos elementos ele vai variando de acordo com o número atômico do elemento de uma maneira periódica, ou seja, cresce e diminui. Como tudo que é periódico, estação do ano, a gente sabe. Primavera, verão, outono, inverno. Depois vem primavera, verão, outono, inverno. Periodicidade. Por que é vantagem a gente saber propriedades periódicas? Porque sabendo a periodicidade, a gente consegue prever alguns comportamentos. Na aula passada, sobre tabela periódica, vocês viram que Mendeleev deixou alguns espaços em branco na tabela, referente a elementos que não estavam ainda, não eram ainda conhecidos. Mas ele previa que ali caberia um elemento que teria aquelas propriedades. Por quê? Por causa do comportamento dos outros elementos com relação aos seus números atômicos. Então é simples. Se eu vejo um gráfico onde o comportamento da propriedade ganha essa característica, eu estou entendendo que essa propriedade é periódica. Em compensação, uma outra característica que não tem um comportamento periódico, ó, no caso aqui, a massa atômica. A massa atômica só cresce de acordo com o número atômico. Cada elemento que eu pego que tem um número atômico maior, eu sei que a massa desse elemento é maior. Então, não existe uma periodicidade. Então, a massa atômica não é considerada uma propriedade periódica, e sim uma propriedade aperiódica. O raio atômico é uma propriedade periódica. Vamos ver o que a gente vai ver com relação a propriedades periódicas. Raio atômico e raio iônico. Uma outra propriedade periódica que a gente vai conhecer é energia de ionização ou potencial de ionização. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade também é uma energia conhecida periodicamente. Eletronegatividade, eu coloquei até em negrito aqui, que é uma propriedade muito importante para os nossos próximos estudos da química com relação à ligação, à polaridade. Então, a gente vai ver que essa eletronegatividade também é periódica. Eletropositividade e outras menos questionadas aí em vestibulares, e é legal a gente conhecer, mas não é tão requisitada. Reatividade, densidade, temperatura, difusão e ebulição, volume atômico, todas essas também podem ser consideradas propriedades periódicas. Então vamos começar. Raio atômico. O que é o raio de um átomo? O raio de um átomo é a distância que existe entre o núcleo do átomo e o fim da eletrosfera. Só que essa distância, para ela ser definida, ela é medida de acordo com a distância entre dois núcleos quando o mesmo elemento está num aglomerado. Por quê? Porque núcleo é muito mais fácil de ser distinguido.
porque em muitos aparelhos ele aparece por ser denso. Eletrosfera não. Então, se eu tenho dois elementos, dois átomos do mesmo elemento, eu sei que a distância entre os dois núcleos vai corresponder a duas vezes esse raio, o raio de um, o raio de outro. Então, essa distância dividido por 2, eu estou considerando como raio atômico. Simplificando, tamanho do átomo. Então, como é que a gente vai distinguir o tamanho de um elemento na tabela periódica? Vamos dar uma lembradinha. Dentro de uma mesma família, se eu vou deslocando os períodos no sentido do começo, lá de cima, para baixo, eu sei que a cada período eu estou representando elementos que possuem camadas a mais. Então, o primeiro período, a primeira linha, são todos os elementos com uma camada só. O segundo período, eu já possuo elementos com duas camadas. Terceiro, três camadas e assim por diante. Então, é de se esperar. Numa tabela periódica, que eu organize esses elementos no sentido de aumentar o raio de cima para baixo. Então, eu entendo, olhando a tabela, que cada vez que eu desço uma linha, eu estou aumentando o tamanho do meu átomo. Tranquilo. Bom, e se a gente pegar a mesma linha? A mesma linha, eles possuem o mesmo número de camadas. Se eles possuem o mesmo número de camadas, como é que eu vou entender qual elemento, como que o raio atômico se comporta na mesma linha, ou no mesmo período? Se todos eles têm a mesma camada, né? Então, intuitivamente, são do mesmo tamanho, mas não são. A gente tem que pensar que quando um elemento ele passa de uma família para outra família, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho o potássio que tem 19 elétrons. Quando eu olhar o seu vizinho, que está na família do lado dele, 1A, 2A, eu olho para o vizinho e ele tem 20 elétrons. Por quê? Porque ele tem um próton a mais. Então, cada vez que eu desloco para o vizinho na tabela periódica, eu sei que eu estou entendendo que o próximo átomo tem um próton a mais. Próton é carga positiva. Então, ó, o potássio com 19 elétrons, se comparado com o escândio, que tem 21 elétrons, o escândio tem muito mais carga positiva no seu núcleo do que o potássio. A gente costuma chamar essa carga de carga nuclear efetiva. Isso vai aparecer muito, porque muitas das propriedades do elemento tem muito a ver com essa carga, com essa quantidade de prótons que está dentro do seu núcleo. Então, vamos imaginar o mesmo número de camadas com muito mais prótons. Esses prótons, por ser positivos, vão atrair as camadas que carregam as nossas cargas negativas, os elétrons. Então, eu vou ter aqui uma maior atração. Quanto maior o número atômico, maior é a atração para essas camadas. Então, atraindo mais, esse raio vai ficar menor. Então, o que eu entendi? Numa mesma família, o raio cresce de cima para baixo. Num mesmo período, numa mesma linha, o raio vai crescer da direita para a esquerda. Porque quanto mais à esquerda, menos prótons, mais à vontade a gente vai ter essas nuvens eletrônicas aqui. Resumindo, a gente tem então uma tabela periódica com os elementos maiores, com maiores raios. Aqui, ó, se a gente conjugar esses dois vetores, a gente vai perceber que os raios maiores estão nesse canto aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Então, essa ilustração aqui mostra pra gente o tamanho, né, relativo
dos átomos na tabela periódica, tá? Então, quanto mais abaixo e quanto mais à esquerda, maior o raio. Então, eu posso comparar raios de diferentes elementos só olhando a tabela periódica. Ah, então quem é maior? O sódio ou o cloro? Então, eu estou olhando aqui elementos e comparando, sem precisar pensar em configuração, sem precisar pensar em distribuição eletrônica, só pensando em posicionamento na tabela periódica. Uma coisa importante da gente notar é que os metais, lembram? Os metais é o pessoal que mora para cá, ó, são maiores que os ametais, certo? Então, a gente tem na tabela periódica os maiores raios nos metais. Bom, a gente falou de átomo. E se for íon? Como comparar o raio de um átomo com o raio do seu íon? Então, cada vez que eu estou formando um íon, ou eu estou perdendo um elétron e ficando positivo, ou eu estou ganhando um elétron e ficando negativo. Então, se eu fiquei positivo, o meu íon é cátion. O fato de eu perder um elétron, eu perco uma nuvem, né? Eu perco um pedaço do meu elemento. Então, perder elétron é deixar o raio menor. Ganhar elétron, transformar o átomo em, em ânion, significa aumentar o seu raio. Eu estou ganhando elétron. Perdi elétron, fiquei positivo, o íon ficou menor. Ganhei elétron, fiquei negativo, o íon ficou maior do que o seu átomo de referência. Muito bem. Aqui eu coloquei uma ilustração de como essa tabela fica, né? Depois que os átomos, quando os átomos viram íons, a gente tem os ânions maiores, o pessoal que estava aqui à direita que era menor, e a gente tem aqui os cátions menores. Importante lembrar ou entender. Lembra daquela nossa carga nuclear efetiva, que era a quantidade de prótons? Vamos pensar que todos esses íons são isoeletrônicos, ou seja, tem a mesma quantidade de elétrons. Então, esse aqui tinha 13, perdeu 3, ficou com 10. 12, perdeu 2, ficou com 10. 11, perdeu 1, ficou com 10. 10, as 9, não perdeu nada. 9 ganhou 1, ficou com 10. 8 ganhou 1, ficou com 10. Todas essas espécies são isoeletrônicas, têm o mesmo número de elétrons. Quem que é maior, então? Quem é maior é aquele cara que tem menor carga nuclear. Segura menos esses elétrons. O alumínio tem 13 prótons. Ele vai pegar esses 10 elétrons e vai prender mais, certo? Então, olha o que a gente tem aqui. Quanto maior a carga nuclear, menor é o raio de espécies que são isoeletrônicas. Muito bem. Outra propriedade. Energia de ionização. O que é a energia de ionização? Energia de ionização é uma energia que a gente tem que fornecer, é necessária, para arrancar um elétron da nuvem. Então, o átomo está lá de boa. Eu quero tirar o elétron, o último elétron da camada de valência, o elétron mais externo. Quanta energia eu preciso para arrancar esse elétron daqui? Então, vamos definir. Olha, um estado gasoso de um elemento no seu estado fundamental, como o átomo, ganha uma energia e se transforma em um cátion, perdendo um elétron. Que energia é essa? Como eu olhar a tabela periódica e saber quem precisa de mais energia para arrancar esse elétron, quem precisa de menos? A gente já definiu carga nuclear.
Então, a gente sabe que quem segura o elétron é o próton. Quanto mais próximo do próton esse elétron estiver, mais preso ele vai estar. Então, quem está mais próximo do núcleo? Os átomos menores. Então, quanto menor o átomo, maior vai ser a energia que eu vou precisar gastar para arrancar esse elétron daqui. Então, olhando a tabela periódica, a gente vai ver que átomos que são grandes não precisam de muita energia de ionização. Os átomos pequenos têm os elétrons mais presos e aí vão precisar de muita energia de ionização. Então é a contramão do raio, né? Olha aqui um exemplo. O hidrogênio. Para eu tirar esse elétron do hidrogênio, eu preciso de 1312 quilojoules para cada mol de hidrogênio. Ou seja, essa unidade aqui a gente vai estudar com mais detalhes, mas pensa assim. 1312 unidades de energia. O hélio tem 2 prótons, uma nuvem só. Mas com 2 prótons, ele é menor, está mais preso a esses elétrons. Então, eu preciso de 2.372 unidades de energia. Eu tenho uma energia de ionização maior nos átomos menores. Então, vamos ver? Os átomos grandes aqui, metais, que a gente tinha falado, e os átomos pequenos nesse canto aqui, o canto dos ametais. Então, onde estão as minhas maiores energias de ionização? No canto superior, só que agora à direita, que é aonde a gente tem os menores raios. Então, o hélio sendo aquele que precisa de muita energia de ionização, porque ele é muito pequeno, e o frâncio, aquele que se olhar feio para ele, ele já libera o elétron dele, não sai de quase nada de energia de ionização, muito pelo contrário, ele gosta até de doar esse elétron dele aí, porque está muito distante do seu núcleo, ele é muito grande. Bom, se eu tiro um elétron, eu posso tirar 2, eu posso tirar 3, eu posso tirar 4. A gente costuma, então, chamar essas energias de ionização diferenciando a cada elétron que a gente retira. Primeira energia de ionização, tirar o primeiro elétron. Segunda energia de ionização, tirar o segundo elétron, depois que o primeiro já saiu. Não é tirar 2 elétrons, não, é tirar o segundo. Então, a primeira energia de ionização, ó, o átomo está neutro, eu arranco o primeiro. A segunda energia de ionização, eu já tenho que arrancar um elétron de uma espécie que já perdeu um. Então, se ele já perdeu um, ele ficou menor. Então, eu preciso de mais energia para arrancar esse elétron, o segundo elétron. Então, as energias de ionização, elas vão crescendo à medida que eu vou tirando os elétrons. Por que isso aqui seria importante para a gente? Isso aqui remete a gente a um estudo muito mais aprofundado de camada de valência. Ó. Se para vocês é apresentado um gráfico desse jeito, vamos dar uma olhada. Energia de ionização, né? Por número de elétrons tirados. Então, a primeira ionização, tirei um elétron, a energia é pequena. Tirei o segundo, aumenta um pouco. Tirei o terceiro, aumenta um pouco mais. Tirei o quarto, aumenta muito. Além do esperado pela nossa tendência. Então, o que um gráfico desse comportamento mostra pra gente? Mostra pra gente que provavelmente esse elemento possuía 3 elétrons na mesma camada. O quarto elétron já estava numa camada mais interna, mais preso. Então, esse gráfico é o gráfico do comportamento do alumínio, por exemplo. Ou mais quem tiver
3 elétrons na última camada. Então, o alumínio, tirei 1, ele ficou alumínio mais 1. Tirei 2, ele ficou alumínio mais 2. Tirei 3, ele ficou alumínio mais 3. Se eu tirar o quarto, eu vou ter que tirar o quarto elétron de outra camada. Consigo tirar? Consigo, eu estou fornecendo energia, só que essa energia já é um pouco maior. Então, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui, ó. O sódio só tem um elétron na última camada. Olha como é que eu sei. 400 para 4.000. Olha o salto que deu aqui. O magnésio, 700, 1.400, 7.000. Aonde foi o salto? Entre o segundo e o terceiro. Então, dois estão na mesma camada. Esse terceiro aqui já está na camada interna. Alumínio, eu tenho crescimento, depois um salto, um upgrade aqui nessa nossa camada de energia, nessa nossa quantidade de energia, muito maior. Olha aqui o silício. Então, se é apresentado para a gente uma tabela e questionado quantos elétrons tem na última camada, na camada de valência, a gente verifica onde está esse salto enorme aqui. Ah, está entre o terceiro e o quarto? Então tem 3. Ah, está entre o 4 e o 5? Ah, então tem 4. Então, o elétron fica mais preso se eu estou mudando a camada dele. Muito bem. Outra propriedade, também periódica e muito usada. Afinidade eletrônica. Quanto é de energia que esse elemento vai liberar quando ele ganhar um elétron? Quero que vocês pensem em estabilidade. Por que uma coisa libera energia? Libera energia porque ele fica mais estável. Ele gosta de elétron, ele libera mais energia. Ele não gosta muito de elétron, ele libera menos energia. Então, quanto maior a afinidade eletrônica, quanto mais afim o átomo for do elétron, mais energia ele vai liberar, porque ele fica mais feliz. Certo? Então, olha o que a gente está olhando. De novo, carga nuclear. Se um átomo é pequeno, o núcleo dele está perto da eletrosfera, da camada de valência. O núcleo dele é que puxa o elétron. Então, quanto menor o átomo, mais afim do elétron esse elemento vai ser. Certo? Então, a gente tem afinidade eletrônica para átomos pequenos. Quanto menor, mais afim do elétron. Então, é a energia liberada. Ó, a gente não precisa fornecer. Não é como a gente estava vendo de energia de ionização. Energia de ionização a gente precisa fornecer. Posso fornecer para quem eu quiser. Arrancar elétron de quem eu quiser. Agora, afinidade não. O cara tem que estar afim para liberar essa energia espontaneamente. Então, ele recebeu o elétron, ele libera energia. Ele gosta do elétron, ele libera mais. Ele não gosta tanto, ele não libera muito, ele libera menos. Então, vamos dar uma olhada como isso fica. Quanto menor, mais afim. Igualzinho a energia de ionização, a afinidade eletrônica aumenta para átomos pequenos. Então, a gente sabe que os átomos pequenos, eles gostam de elétron, eles liberam muita energia quando eles recebem um elétron. Por que a coluna aqui? Porque a família de gases nobres não é questionada quanto a esse quesito. Ó, ele tem que gostar de elétron. Ele tem que gostar de elétron e essa energia tem que ser espontânea. Arrancar elétron, eu posso até arrancar de gás nobre, eu forneço energia. Mas ele pegar um elétron espontaneamente, não vai acontecer. A gente tem sempre que lembrar que os gases nobres não querem reagir de uma maneira espontânea, ou seja, eles não estão afim de elétron nenhum. Coloquei até esse quadrinho aqui. Um gás nobre esnobando os elétrons, não interessa. Então, gás nobre não se discute essa propriedade, tá? E outra coisa, usar metais, que estão aqui localizados,
eles são muito mais afim de elétrons. Então, é os que têm maior energia de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Uma coisa muito importante em ligações químicas, que a gente vai ver nos próximos capítulos, é esse conceito de eletronegatividade. A gente vai retomar ele mais vezes. O que é a eletronegatividade? A gente não está falando em átomos isolados. Quando a gente fala de eletronegatividade, a gente fala em ligação. Se um átomo está ligado em outro átomo, essa ligação, os elétrons que estão envolvidos nessa ligação, eles vão estar mais perto de um do que do outro. Então, se eu tenho uma ligação, quem puxa mais os elétrons para si, ele é encarado como o como o átomo mais eletronegativo. Então, quando a gente fala em afinidade eletrônica, em eletroafinidade, em energia de ionização, a gente está questionando um elemento. Quando a gente fala em eletronegatividade, a gente está fazendo uma comparação entre dois. Então, quando esse elétron se liga, essa ligação vai estar mais próxima do elétron mais eletronegativo. Então, o elemento pode ser mais eletronegativo quando está ligado com um átomo com menos eletronegatividade. Mas ele pode também, se ligado com outro, perder esse cabo de guerra com outro que é muito mais eletronegativo com ele. Então, o que a gente está olhando é quem fica com a carga negativa em uma ligação. De novo, os menores. De novo, não vamos questionar gases nobres. Bom, é óbvio que se eu ligar alguém que gosta muito de elétron com alguém que não gosta, quem gosta muito vai ficar com os elétrons. Agora, se eu ligar pessoas aqui, ó, elementos que todos gostam, a gente já vai ter um problema de quem gosta mais, quem gosta menos. Quem ajuda a gente nesse conceito de eletronegatividade é, de novo, Linus Pauling. Ele fala pra gente, ele conseguiu colocar uma relação entre as eletronegatividades comparadas entre elementos diversos. Então, ele construiu uma escala aonde o flúor, que é o elemento mais eletronegativo, ganha um valor de 4. E nessa escala, ele vai comparando o flúor com outros elementos. E a gente vai entendendo, então, que os outros elementos vão tendo uma eletronegatividade relativa a esse número 4. O 4 é o máximo. Então, a gente vai olhando, ó, os outros elementos com menos eletronegatividade. Isso aqui vai ficar muito mais claro e muito mais lógico quando a gente começar a falar de ligações. Bom, eletropositividade é não querer a ligação, então é óbvio que vai ser os elementos que são maiores, eles não querem o elétron, né? Eles não querem os elétrons daquela ligação. As outras propriedades que são, às vezes discutidas, mas não muito procuradas em relação à periodicidade, é reatividade, densidade, temperatura de ebulição e temperatura de fusão e volume. Então, a gente vê aqui no centro, ó, embaixo e no centro, os materiais mais densos. E a gente vê também uma temperatura de ebulição e fusão maior nesses elementos, com exceção dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Essa discussão aqui, ó, essas propriedades já não são muito questionadas devido a essa falta de padrão na sua periodicidade. Então, o que a gente precisa saber, basicamente, deixa eu voltar aqui, de todas essas propriedades que a gente estudou agora,
As mais importantes, sem dúvida nenhuma, o raio, porque o raio leva à conclusão das outras, e a eletronegatividade, tá? Então a gente vai fazer muitos exercícios com relação a essas duas propriedades. Muito obrigada, então. Até a próxima aula.